Minha mãe. Por favor, não venha. A família quer um casamento sem drama. Minha irmã amou. Eu. Perfeito. Então, sem meus pagamentos. O chat ria e contas foram bloqueadas. A mensagem da minha mãe aparece repentinamente no ecrã, entre e-mails de trabalho e lembretes de prazos. Por favor, não venha. A família quer um casamento sem drama. Abaixo dela, um pequeno e bobo coraçãozinho de gosto da Mallory. Fico olhando para a mensagem por mais alguns segundos, como se estivesse escrita numa língua estrangeira. Tenho 33 anos, sou a filha mais velha, aquela que sempre compreende a situação e dá apoio. E de repente, torno-me oficialmente uma pessoa proibida de entrar, para não estragar o cenário. Não é sequer uma discussão. É um pedido para não existir no quadro. Os meus dedos colocam o telemóvel na mesa. O monitor à minha frente está cheio de tabelas com rotas e janelas com cartas, mas tudo se funde numa única massa cinzenta. Na minha cabeça, pelo contrário, surge uma lista cristalina: o cartão de crédito da minha mãe para pagar as contas, o seguro médico da minha mãe após o seu pequeno exame cardíaco, os exames do meu pai depois de ele ter sido internado, o seguro do carro, aquele velho azul com que a Mallory bateu num poste. Tudo isso passou pela minha carteira, como por um terminal de trânsito. O chat vibra com uma nova notificação, agora da Mallory. Uma gif com uma atriz qualquer, que teatralmente coloca a mão na testa e cai no sofá. Abaixo dela, uma legenda. Mãe, você sabe que a Tara adora o seu drama. Nem tenho tempo de sentir ofensa. Em vez de ofensa, por alguma razão, vem o cansaço, espesso como xarope, que se cola a tudo. Eu conheço esse papel de cor. Eu fico zangada, a minha mãe suaviza a voz, diz que é que todos estão muito nervosos. E no final eu tenho que ir até lá, sorrir, dar um presente caro e pagar por algo grande, porque, bem, tu és a única que entende de dinheiro. No ecrã, o chat enche-se de novas respostas. O tio Ben, que está sempre por dentro, mesmo que ninguém o tenha chamado, escreve: Ora, sem a Tara não vai ser divertido. Quem é que vai contar cada centavo? Depois adiciona um emoji com lágrimas de riso. Em seguida, a minha mãe. Por favor, não comecem. Só peço que tudo corra bem. É um dia tão importante para a Mallory. Depois, mais um coraçãozinho da Mallory. Eu leio isso e pequenas luzes de cenas antigas acendem-se na minha cabeça. Tenho 19 anos, trabalho como operadora numa pequena empresa de logística do outro lado da cidade. Faço turnos extras para ajudar a minha mãe a pagar a conta de luz. Então, ela chora ao telefone e diz que não imagina o que faria sem mim. Tenho 24 anos, já coordeno turnos, faço as primeiras rotas e, ao mesmo tempo, sento-me numa noite gelada no banco, transferindo dinheiro para o pagamento de emergência da ressonância magnética do meu pai. Na altura, eu e a minha mãe discutimos, mas no final da conversa, ela disse: Eu sabia que não conseguirias não ajudar. Tu és forte. Tenho 31 anos e, pela primeira vez, coloco uma condição: não tirar um novo cartão de crédito enquanto o antigo não for cancelado. Ela fica ofendida, chama-me de controladora, mas mesmo assim vem com as contas. Pego o telemóvel de volta na mão. Digito lentamente a resposta. Primeiro apago, depois digito novamente. Sinto um nó na garganta pela vontade de explicar, de mastigar, de ser adulta. Mas de repente percebo que ninguém espera por mim como alguém que explica. Esperam por mim exclusivamente como uma carteira com pernas. Ótima escolha. Então você estará livre das minhas contas também. Digito e leio a frase várias vezes. Ela não me parece tão agressiva. Apenas uma construção de fatos. Se não sou família o suficiente para um casamento sem drama, por que sou família o suficiente para as contas deles? Clico em enviar. O silêncio dura exatamente alguns segundos. Depois o chat literalmente explode. O tio Ben manda mais uma gif, agora com alguém aplaudindo teatralmente. A nossa Tara está em alta, escreve ele. A minha prima Emma acrescenta: alguém se esqueceu de tomar os comprimidos outra vez. Emoticons a corar de tanto rir,
voam um após o outro como confetes. Vejo a minha frase a ser transformada numa atração. Ninguém pergunta por que respondi assim. Ninguém diz: "Ei, talvez não seja apenas uma piada". Tudo o que vejo são pequenas reações digitais, repugnantemente leves. O trabalho no ecrã atrás de mim está definitivamente morto para mim hoje. O telefone toca. Reconheço o som da chamada da minha mãe logo nas primeiras notas. Coloquei um toque especial para me preparar para cada conversa. Não atendo imediatamente, contando as respirações. 1, 2, 3, 4. Então, finalmente, aperto atender. Tarô, a voz da minha mãe soa como se ela estivesse há 2 dias sem dormir. Que bobagem é essa? Qual bobagem? Pergunto. A tua mensagem no chat. Todos estão nervosos. Tu sabes como é difícil para a Mallory, ela fica tão ansiosa. Por que escreveste isso? Olho pela janela do escritório. Daqui dá para ver o estacionamento meio vazio e uma fileira de árvores quebradas. Nada dramático. Apenas uma paisagem cinzenta e comum. É porque é verdade, mãe, digo. Se não sou família no casamento, talvez não deva ser família no banco. Do outro lado da linha, ouço um barulho. Uma breve expiração. Não comece. Eu só pedi. Você sabe como você pode ser brusca. Já temos tantas despesas, tantos problemas. Eu só queria que tudo fosse tranquilo. Tu sempre agravas tudo. Eu sorrio sem alegria. É uma manobra familiar. O conteúdo é substituído pela forma. Não importa o que me escreveram. O que importa é que eu respondi de forma brusca. Eu não exagero nada, digo com cautela. Tu pediste-me para não ir ao casamento da tua irmã. Bem, não literalmente, ela responde imediatamente. É que, se tu começares a falar de dinheiro de novo, de como tudo está mal organizado, de como devemos viver, tu sabes como tu és. E ela não precisa disso agora. Ela está grávida, está sensível. Essa palavra, grávida, emoldura a conversa como uma moldura grossa de ouro em torno de uma reprodução barata. E achas que isso me interessa? Pergunto. És adulta, és forte, sempre te mantiveste firme, diz a minha mãe suavemente. Tens um bom emprego, és estável. E a Mallory, ela é diferente. Ela é delicada. Ela precisa que tudo seja bonito. Por favor, não sejas cruel agora, peço-te. Apenas não faças cenas. Nesse não faças cenas cabe toda a nossa vida. Desde aquela vez, quando eu tinha 10 anos, e perguntei por que estávamos a mudar para um bairro pior, até a conversa em que eu disse que não pagaria mais um empréstimo da minha mãe. Ela sempre quis silêncio, mesmo que o preço do silêncio fosse a pele arrancada de alguém. Não vou, digo. Podes dormir tranquila. Do outro lado da linha, ela fica em silêncio. Bem, tudo bem, se foi essa a tua decisão. Ela finalmente diz. Eu só achei que fosses mais madura. A chamada se é interrompida antes que eu consiga responder que ser adulta nem sempre significa ir aonde te pedem para não ir. Coloco o telefone de lado e tento voltar às tabelas. Não consigo. Erros piscam no programa. Rotas são perdidas. Os entregadores aguardam a confirmação dos voos. Sempre me orgulhei de saber resolver o caos, encontrar um caminho onde outros só veem becos sem saída. Parecia lógico que essa minha habilidade se transferisse automaticamente para essa família. Eu vou conseguir aqui também. Sempre consegui. Lembro-me do dia em que entrei pela primeira vez no nosso escritório da Northside Delivery como funcionária. Eu tinha 20 anos e o chefe de turno, Hayden, um homem baixo e sempre exausto, disse: se aguentar um mês, depois fica mais fácil. Ou você foge, como a maioria. Eu não desisti. Não porque sou forte, mas porque não tinha escolha. Eu precisava pagar. Pela faculdade, pelos remédios da minha mãe, pela Mallory que mudava de faculdade, de curso, de papel em peças amadoras. Aprendi a lidar com a avalanche de pedidos, com as mudanças de rotas, com as birras dos clientes. Aos poucos, tornei-me aquela a quem davam as tarefas mais difíceis. Tu és inteligente? Dizia o diretor. Tens cabeça para trabalhar. E eu trabalhava. Com a família foi a mesma coisa.
Quando o meu pai teve o primeiro micro AVC, a minha mãe ficou presa entre o pânico e a negação. Eu era aquela que ligava, anotava, levava, escolhia, pagava. Sem grandes dramas, apenas trabalho. Apenas mais um percurso de crise que precisava ser feito sem perdas. E agora pedem-me oficialmente para não aparecer, para não haver drama. Até o final do dia não abro o chat. Desligo o som para não ver os emojis e os a nossa tara no seu repertório, a continuarem a aparecer. Apanho fragmentos de frases dos colegas no corredor, mas quase não ouço as palavras. Quando o relógio na parede mostra que o dia de trabalho está quase a terminar, simplesmente fecho o portátil, pego no casaco e saio, sem esperar que alguém me dê a última tarefa. O caminho para casa parece estranhamente curto. A minha casa é um prédio comum de 3 andares nos arredores, com aluguer barato e paredes finas. No hall de entrada, cheira a detergente e linóleo velho. Subo as escadas, abro a porta e de repente sinto o cansaço tomar conta de mim. Aqui é silencioso. Aqui ninguém me pede para não fazer cenas. Aqueço algo simples no fogão e coloco o prato na mesa da sala. O telemóvel fica a piscar o tempo todo, mas eu teimosamente não toco nele. A comida parece cartão. Mastigo mecanicamente, pensando apenas que daqui a alguns dias a minha família vai tirar fotografias em que todos sorriem e se abraçam, e eu não estarei lá. Restam algumas migalhas no prato. Afasto-o e pego no telemóvel. Permito-me um único movimento, entrar nas redes sociais. Os meus dedos tremem um pouco, embora eu saiba que ainda é cedo para fotos de casamento. Ignoro anúncios, vídeos de amigos, piadas idiotas e me deparo com a história de Mallory. Ela está sentada em algum estúdio experimentando um vestido girando diante do espelho. Legenda: não acredito que está quase na hora. A mãe atrás dela chora de emoção, segurando um pacote com bijuterias. Eles parecem felizes. Ou, pelo menos, se esforçam muito para parecer assim. Fecho a história e encosto a nuca no encosto da cadeira. Uma lâmpada pendurada no teto pisca um pouco. Em algum lugar no andar de cima, alguém liga a televisão bem alto. A vida continua, sem perguntar se você está bem com isso. Alguns dias se passaram. No dia do casamento, acordo sem despertador. Não há nada de solene no ar. O mesmo apartamento, a mesma faixa matinal muito brilhante na parede, causada pela cortina que eu deveria ter trocado há muito tempo e não troco. Faço chá, lavo a louça, ligo o portátil para ver um programa sem sentido, apenas como ruído de fundo. O telefone permanece silencioso. Ninguém liga, ninguém escreve, ninguém pergunta se mudei de ideias. O feed enche-se de fotos de conhecidos. Entradas de prédios, gatos, vestidos encontrados em brechós, filhos de outras pessoas. Evito propositalmente as páginas da minha mãe e da Mallory. Só ao fim da tarde é que a minha mão se estende para a pesquisa. Digito o nome da minha irmã e abro a página dela. A primeira coisa que vejo é uma foto grande. Eles estão em frente a um arco decorado com tecidos e folhagens. Noah está com um terno escuro simples, sem exageros, mas que lhe cai bem. Mallory está com um vestido branco que parece mais caro do que tudo o que eu já comprei para mim. A mãe está ao lado, segurando um buquê com a cabeça ligeiramente inclinada para trás. Todos estão a rir. Alguém atrás deles está a jogar confete. No fundo, vejo alguns parentes. Olho para a foto como se estivesse a procurar-me num canto. Sei que não estou lá, mas meu cérebro continua a se esforçar. Talvez ao lado. Por acaso? Um espelho? Uma sombra? Nada. É uma foto de família perfeita sem mim. No topo está escrito: o dia mais feliz da nossa vida. Família é quando todos estão juntos. Dou por mim a sorrir. Não de dor nem de alegria, simplesmente como as pessoas sorriem quando finalmente veem algo em foco. Fico sentado por algum tempo, segurando o telemóvel nas mãos e depois o afasto. O prato na mesa à minha frente está vazio, mas nesse exato momento, de repente, percebo muito claramente que não é só ele que está vazio. E, algures no fundo, por baixo de tudo isto, nasce uma sensação ruim e tranquila. Se eles tão facilmente relataram ao mundo sobre a família quando todos estão juntos, estou curioso para ver como eles vão se sair quando não tiverem a minha carteira por perto.
Passou-se 1 mês e meio após o casamento e o mundo parece ter finalmente fingido que eu não existo na nossa família. Em vez de conversas animadas, há fotos de estranhos no feed. Mallory em um macacão justo contra o fundo das paredes nuas do novo apartamento alugado. Noah com um rolo na mão, vestindo uma camiseta velha, na qual alguém escreveu de brincadeira com caneta hidrográfica, mestre em tudo. A minha mãe, segurando uma caixa com louça, embora, na verdade, eu saiba que ela está apenas a dar ordens e instruções. No chat da família, aparece uma foto deles juntos. Mallory sentada no chão, rodeada por latas de tinta, fita adesiva e ferramentas espalhadas. Ela pressiona a mão contra a barriga ainda imperceptível e faz um beicinho com a legenda: "A nossa pequena reforma antes da chegada do nosso pequeno milagre." Abaixo da foto, o comentário da minha mãe: "Sem a filha mais velha, é claro que é mais difícil, mas agora somos livres." Emoji com lágrimas de riso. Olho para este emoji como se valesse $100, simplesmente porque por trás dele se vê muito claramente. Livres de quê exatamente? Da minha voz, dos meus "mas isso não conta, mas isso é caro, mas não vamos contrair um novo empréstimo." Eu coloco uma única reação sob a foto: um coração neutro, sem palavras. Tenho até preguiça de escrever legal ou ficou bom. Que considerem isso apenas cortesia. Eles queriam silêncio, e o têm. Enquanto isso, eu tenho a minha rotina. No escritório da Northside Delivery, cheira a desinfetante barato, metal aquecido e cansaço eterno. No grande quadro na nossa sala de reuniões, há mapas impressos, com as áreas complexas da cidade marcadas a marcador. Estamos a preparar um novo contrato com um fabricante de artigos sanitários, que precisa de entregas regulares em pequenas lojas espalhadas por toda essa região. Se não cumprirmos esse prazo, resmunga o meu diretor Hayden, esfregando o nariz, eles irão para a concorrência, e eles já estão de olho em nós. Ele lança-me um olhar. Tarô, diga que você vai conseguir. Antes, eu provavelmente teria respondido imediatamente: sim, claro. E depois passaria as noites reorganizando os horários, procurando onde conseguir um carro extra quando um quebrasse e como fazer 2 entregadores estarem em 3 lugares ao mesmo tempo. Agora, olho para o plano de entregas, para as janelas de reserva irrealistas e para a nota multa por atraso, escrita em negrito, e respondo apenas com cautela: vamos conseguir, se não nos colocares mais alguns clientes pequenos, mas urgentes no horário. Hayden faz uma careta, mas fica calado. Ele também se habituou a que eu faça o impossível sem reclamar. É uma sensação estranha, aprender a não ser heroína mesmo aqui. O telemóvel pisca ao lado do teclado. Uma nova mensagem no chat da família. Eu ignoro. Primeiro trabalho, verifico a agenda, escrevo aos estafetas, ligo para 2 armazéns, que estão sempre a perder as guias de remessa. Só depois, já na hora do almoço, é que me permito ver o que há lá. A minha mãe postou uma foto da cozinha da Mallory, nova, mas obviamente não luxuosa. Armários brancos, padrão, bancada em imitação de madeira, eletrodomésticos baratos. Legenda: começamos a vida do zero, tudo sozinhos, com as nossas próprias forças. Estou tão orgulhosa deles. E mais uma frase no final: sem a filha mais velha, claro, é um pouco triste, mas somos livres. Abaixo disso, Mallory escreve: se ao menos o banco nos amasse tanto quanto tu, mãe. A primeira prestação do aluguer foi devastadora. E um smiley a rir. Em seguida, aparece outra mensagem da mãe: não faz mal, vamos dar um jeito. Sempre conseguimos dar um jeito. Embora, se tivéssemos a nossa pequena organização de caridade, seria melhor. E acrescenta o símbolo do dólar. Eu leio isso e sinto algo dentro de mim se afastar lentamente. Não é uma explosão, nem uma ofensa. Apenas um clique. Como quando fecham a torneira e no início ainda goteja, mas você já sabe que não haverá mais pressão. Eu escrevo: fico feliz que tudo esteja indo bem para vocês. Parece aconchegante. E coloco um emoji com o polegar para cima. A resposta chega em 1 segundo. Mamãe: bem, você entende que isso é apenas o começo das despesas.
depois vem a mobília, depois os exames para a Mallory, depois, você sabe, o bebê. Mas não estamos reclamando. Antigamente eu diria, quanto é preciso? Ou, tudo bem, vou pensar no que posso fazer. Agora, olho para a frase, não estamos a reclamar e percebo que não é apenas uma dica, é um gancho de teste. Se morder, eles vão puxar mais. Eu digito no teclado, entendo. Ainda bem que você e o Noah trabalham. Isso vai ajudar a esticar as despesas. E coloco o telefone com a tela para baixo. No final do dia, a minha mãe me escreve novamente em particular, sem formalidades. Tu sabes como a Mallory está agora? Ela não pode se estressar. Ela está tão preocupada para que tudo corra bem com o bebê. E tu sabes como estão as nossas finanças. Tenho vergonha de pedir, mas talvez você pudesse ajudar com o depósito do carro deles? Eles receberam uma oferta muito boa, mas só agora. Sem carro, eles não conseguem ir ao hospital nem ao trabalho. Releio várias vezes. A sensação de déjà vu é tão forte que dá vontade de rir. A mesma lógica, alguém viu uma boa oferta que se transformará em anos de pagamentos, mas isso agora não importa. O importante é o seguinte, Mallory está grávida, Mallory não pode ficar nervosa, Mallory precisa que tudo seja como as outras pessoas. E eu, como sempre, sou aquela que tem cabeça no lugar e a carteira nas mãos. Não respondo imediatamente. Percorro a agenda, abro a tabela com as minhas despesas. Não estou numa situação catastrófica, salário estável, uma pequena reserva financeira, uma casa que, embora simples, é segura. Eu poderia ajudar, objetivamente. Eu poderia usar parte do meu depósito sem precisar passar fome. A questão é se eu quero. Coloco o telefone sobre a mesa. Por 5 minutos, fico olhando para o monitor, enquanto o cursor pisca no campo vazio de uma nova mensagem para o cliente. Lembro-me muito bem de como, após o anúncio do casamento sem mim, todos riram. Como ninguém ficou do meu lado. Como a minha mãe disse, eu só queria paz, tu estás a complicar tudo. E agora, de volta à configuração básica, tenho vergonha de pedir, mas pego o telefone e escrevo. Mãe, fico feliz que eles tenham essa oportunidade, mas não vou investir no carro. É decisão deles e compra deles. Eles têm emprego, vão se virar. Envio e imediatamente desligo o som. Não porque tenho medo da reação. Só quero que ela não se colhe em mim como cera quente. A reação me atinge mesmo assim, 5 minutos depois. Eu sabia que você responderia assim, escreve a minha mãe. Você sempre calcula tudo. Você não entende que nem tudo na vida é dinheiro. Sinto o canto da minha boca se contorcer. É justamente porque nem tudo na vida é dinheiro que não quero mais comprar. O conforto de alguém à custa da minha própria vida, mãe. Desta vez ela fica em silêncio por um longo tempo. À noite, a Mallory me escreve. Não no chat, mas pessoalmente. Olá. Soube que recusaste a tua mãe. Ótimo. Obrigada pelo apoio. Eu já estou quase a responder algo moderadamente educado. Mas ela continua. Tu és realmente tão fria ou simplesmente nos odeias? Sério, estamos a falar de um carro, não de um iate. Estou grávida do teu futuro sobrinho ou sobrinha, se é que isso importa. Suspiro. Eles realmente acham que a gravidez automaticamente abre limites de crédito nas contas de outras pessoas. Mel, você e o Noah têm emprego. Vocês são adultos. O carro é uma decisão sua, sua responsabilidade. Não sou uma instituição de caridade. Deixo essa frase passar. Parece-me muito simples. Ótimo, ela responde. Simplesmente ótimo. Tudo bem, então não venha choramingar quando estiver velha e sozinha. Você só tem a sua conta, certo? Isso dói menos do que deveria. Talvez porque seja muito previsível. Tudo bem, escrevo. Não vou choramingar. Depois disso, os chats ficam mais calmos. Claro, não totalmente. A minha mãe de vez em quando posta mais uma foto da reforma. Cortinas novas, berço, um par de pratos. Mas agora sem alusões diretas. Apenas comentários cautelosos do tipo: ah, se a nossa família tivesse um gênio financeiro, seria mais fácil para nós. Isso já não me incomoda tanto. Pelo menos tento acreditar nisso. Durante esse tempo, o meu trabalho está a ganhar força. O novo contrato exige a coordenação de 3 armazéns ao mesmo tempo. Uma vez o carro fica preso no meio da estrada, outra vez o cliente exige a entrega ainda ontem.
Eu resolvo tudo isso, como sempre. Acompanho, transfiro, ligo, substituo, reorganizo. No final de um dia particularmente difícil, quando tive que cancelar 2 voos ao mesmo tempo devido ao colapso de uma ponte, saio para a rua completamente exausta. O céu da cidade à noite está nublado, o ar está pesado. Já sonho em chegar a casa, tomar um banho e esquecer tudo quando o telemóvel volta a vibrar. É a minha mãe. Desta vez atendo quase imediatamente. O que aconteceu? Nada. A voz dela já não é suave, mas sim intensa. Só queria dizer que eu e a Melody acabamos por alugar um carro. Sem a tua ajuda. Tudo bem, digo. Fico feliz por vocês. Oh, feliz, ela repete como se saboreasse a palavra. Claro que estás feliz. Agora não és responsável por nada. Deve ser bom ver os outros se virando. Mãe. O cansaço torna a minha voz mais baixa. Vocês são adultos. Vocês escolheram o casamento, o apartamento, o carro. Vocês escolhem os empréstimos. Não é culpa minha. Mas se não fosse o casamento... Ela interrompe. Não teríamos tantas despesas. Se não fossem todos esses vestidos, o banquete, o fotógrafo. E tu ainda nos vais lembrar disso, eu sei. Essa frase, você ainda vai se lembrar de tudo isso, me atinge mais do que tudo o que foi dito antes. Eles me tiram da equação quando tomam suas decisões e depois já decidem antecipadamente que a culpada serei eu. Você vai me lembrar disso? Digo lentamente. Ou eu vou lembrar você. Não distorça. Ela se esquiva. Eu só disse que, se não fosse o casamento, não teríamos essas despesas. E você, como sempre, vai lembrar disso. Eu te conheço. Estou parada no meio da calçada. As pessoas passam por mim. Alguém me esbarra com o ombro. De repente, sinto na cabeça uma linha que antes era flexível como uma borracha, mas agora começa a endurecer. Não vou te lembrar de nada, digo. Você mesma vai se lembrar. Ficamos em silêncio. Parece-me que ela está prestes a desligar. Mas em vez disso, a minha mãe acrescenta de repente com uma voz mais fraca. Vais arrepender-te muitas vezes de não teres estado lá conosco, não só por causa do casamento. Ela não explica o que quer dizer. Simplesmente desliga o telefone. Fico muito tempo na calçada com o telefone na mão, ouvindo os sinais de linha vazia. E de repente percebo claramente que tudo está apenas a começar e que nós vamos dar conta do recado para eles significava nós vamos dar conta do recado até encontrarmos uma nova maneira de te pressionar. As semanas seguintes passam em semi-silêncio, mas é um silêncio que soa mais alto do que um grito. A minha mãe não escreve mais diretamente. Em vez disso, ela publica pequenos trechos dramáticos nas redes sociais, fotos de receitas de medicamentos com a legenda "Quando é preciso escolher entre comida e a saúde da filha", ou uma foto de uma velha cadeira de cozinha com o comentário "Antes todos nós nos sentávamos à mesma mesa e agora até os móveis se desintegram de solidão". Eu não reajo. Mas isso não significa que não vejo. Certa manhã aparece uma mensagem da Mallory no chat. Não é para mim, é geral. Ela escreve que o médico lhe prescreveu exames adicionais devido aos baixos níveis de alguns indicadores sanguíneos e que isso custará mais do que eles esperavam. O hospital público não cobre e o privado diz que é urgente. O Noah vai fazer turnos extras, mas o dinheiro não vai aparecer amanhã. A minha mãe responde imediatamente. Não te preocupes, querida, vamos pensar em alguma coisa. O importante é a saúde. E depois, um pouco mais abaixo, como que por acaso, se ao menos alguém pudesse ajudar com um conselho sobre onde encontrar opções mais baratas. Eu leio e sinto algo apertar dentro de mim. Não é culpa. É mais um velho desejo automático de intervir, consertar, encontrar. Antigamente, eu já teria pesquisado clínicas no Google, ligado para enfermeiras conhecidas, procurado descontos. Agora, eu simplesmente escrevo: Mel, podes procurar laboratórios comunitários. Eles são mais baratos do que clínicas privadas, mas a qualidade é boa. Ou pergunta ao médico se é possível dividir os exames em etapas. A minha mãe responde quase instantaneamente.
Obrigada pelo conselho, mas isso não é o mesmo que apoio real, certo? Não respondo. Desligo o telefone e vou para o trabalho. No escritório, o ambiente parece prestes a explodir. Um grande contrato que preparamos durante meses, de repente dá errado. Um dos armazéns não consegue processar o pedido porque um dos gerentes não transferiu as datas de entrega para o sistema. O cliente liga diretamente para o diretor e Hayden sai da sala de reuniões com o rosto pálido como cimento. Quem era o responsável por esta área? Pergunta ele, olhando para todos os que estão sentados no espaço aberto. O colega Derek, que está sempre escondido atrás das costas dos outros, responde imediatamente. A Tara coordenava os horários. É a área dela. Levanto a cabeça. Eu coordenava as rotas. As datas de entrega eram inseridas por alguém da equipa do armazém. Não é da minha responsabilidade. Hayden olha para mim como se eu tivesse quebrado alguma regra tácita. Tara, tu controlas sempre tudo. Se algo estivesse errado, tu terias percebido. Eu percebi, digo calmamente. Escrevi ao Derek na segunda-feira que as datas não coincidiam. Ele respondeu que estava tudo sob controle. Derek imediatamente desvia o olhar. Hayden fica em silêncio por alguns segundos. Depois, simplesmente diz: discutiremos isso mais tarde. Agora precisamos salvar a situação. Tara, você pode assumir isso? Antigamente, eu teria assumido, sem hesitar. Teria encontrado uma maneira de ligar para o armazém, combinar com o entregador, reorganizar tudo durante a noite para que o cliente recebesse o que queria no dia seguinte. Eu trabalharia até as 2 da manhã, beberia água fria diretamente da torneira e odiaria a mim mesma, mas faria isso. Agora eu digo, não, isso é falha do Derek. Deixe que ele conserte. Hayden olha para mim como se eu tivesse acabado de tirar a roupa no meio do escritório. Sério? Sim, digo. Sério. Se eu sempre cobrir os erros dos outros, ninguém nunca vai começar a se responsabilizar pelos seus. O silêncio se prolonga por longos segundos. Derek bate nervosamente com os dedos na mesa. Um dos funcionários finge estar muito ocupado com o ecrã. Hayden finalmente suspira. Tudo bem, Derek decida. E se amanhã o cliente me ligar novamente, você vai explicar pessoalmente. Derek lança-me um olhar cheio de fria ofensa, mas fica em silêncio. Volto para o meu monitor e sinto que algo muito pequeno, mais importante, finalmente se endireita dentro de mim. À noite, quando já estou a preparar-me para ir para casa, a minha mãe liga novamente. Desta vez, a sua voz não está teatralmente ofendida, mas simplesmente cansada. Tara, eu entendo que você quer que nós mesmos cuidemos de tudo. Eu entendo mesmo. Mas você vê o que está acontecendo. A Melody realmente tem problemas. Não é invenção. O médico disse que, se ela não fizer esses exames, pode haver complicações. Não estamos a pedir luxo, estamos a pedir saúde. Sento-me na beira da cama, segurando o telefone ao ouvido, e de repente sinto o quanto estou cansada desse jogo de não estamos a pedir luxo. Porque seja o que for que eles peçam, sempre soa como a última chance de não se tornar uma pessoa má. Mãe, quanto é preciso? Pergunto. Ela fica em silêncio, provavelmente não esperava que eu perguntasse diretamente. Bem, cerca de 500, talvez um pouco mais. E quanto eles têm? Tara, tu sabes que eles têm um empréstimo para o carro, aluguel, contas de serviços públicos. Quanto eles têm? Repito. A minha mãe suspira. Eles podem juntar cerca de metade, mas então não sobrará para o resto. E eles ainda precisam comer, precisam de gasolina. Fecho os olhos. Antigamente eu já teria transferido o dinheiro, sem pensar, simplesmente porque é preciso. Mãe, posso dar uma dica de onde encontrar exames mais baratos. Posso passar os contatos. Mas não vou dar dinheiro para algo que eles podem cobrir sozinhos esticando o orçamento. Esticando o orçamento? Ela repete e algo agudo aparece na sua voz. Você entende que nem todos vivemos com a sua renda? Eu entendo, digo. Mas vocês vivem com a renda que têm. E é a escolha de vocês como distribuí-la. A minha mãe fica em silêncio por tanto tempo que eu até verifico se a ligação não caiu. Quando é que te tornaste tão cruel? Ela finalmente pergunta baixinho.
Quando deixei de ser conveniente, respondo. Depois dessa conversa, não tenho notícias dela por vários dias. Mallory também fica em silêncio. O chat fica em silêncio sepulcral, como se todos tivessem decidido ao mesmo tempo que eu não existo mais. É uma sensação estranha, como se eu tivesse sido riscada pela segunda vez, mas desta vez sem um anúncio público. No trabalho, a situação vai se resolvendo gradualmente, mas Derek agora olha para mim como se eu o tivesse traído. Hayden manda-me um breve "ainda bem que resististe". Passa mais uma semana, tento viver como se nada tivesse mudado. Trabalho, caminho para casa, noite sozinha com séries que vejo com metade da atenção. O telefone fica em silêncio, o que é ao mesmo tempo um alívio e uma ansiedade. É como se estivesse à beira de algo desconhecido e não soubesse se é liberdade ou apenas vazio. Uma noite, quando já estava deitada na cama, o telefone toca de repente. É o número do Noah. Não atendo imediatamente. Primeiro olho para o ecrã, tentando perceber o que ele pode querer a esta hora. Depois acabo por carregar em atender. "Olá", diz ele. A voz soa contida, sem emoções desnecessárias. "Desculpa pelo atraso. Tem 5 minutos?" Sim", digo com cautela. "O que aconteceu?" "Nada de grave. Só quero conversar, não ao telefone. Posso passar na tua casa amanhã depois do trabalho?" Não vou demorar. Quero perguntar sobre o quê, mas algo no tom dele diz que não é uma conversa para o telefone. Tudo bem", digo. Passa aqui." No dia seguinte, fico a pensar nessa chamada o tempo todo. O Noah nunca foi do tipo que anda com rodeios. Se ele quer conversar pessoalmente, significa que é algo sério. E provavelmente tem a ver com a Mallory. À noite, ele aparece pontualmente às 7. Está à porta com o seu macacão de trabalho, um pouco cansado, mas não abatido. Tem um pacote nas mãos. "Olá", diz ele. "Posso entrar?" Eu deixo-o entrar. Ele tira os sapatos, vai até a cozinha e coloca o pacote sobre a mesa. "Trouxe uns bolinhos para ti. Sei que adoras com papoila." É um gesto estranho, quase terno. Há muito tempo que não conversávamos assim, sem segundas intenções e sem tensão. "Obrigada", digo. Senta-te. "Queres chá?" "Não, obrigado. Não vou ficar muito tempo." Sentamo-nos frente a frente. Ele fica em silêncio por um longo tempo, olhando para as suas mãos, calejadas, com manchas escuras de óleo. "Não vim pedir dinheiro", diz ele finalmente. "Se é que isso importa." "Só quero que saibas isso logo." "E tudo bem", digo. Então, por que vieste?" Ele levanta os olhos. "Quero entender uma coisa." Mallory diz que sempre foste assim, controladora, fria, que nunca a amaste de verdade. A tua mãe diz o mesmo, só que de forma mais suave. E eu olho para todos vocês e não consigo perceber qual é a verdade. Porque quando pergunto sobre coisas específicas, parece que pagaste por tudo. Por todos. E agora, de repente, és má, embora a única culpa que tenhas seja teres parado. As suas palavras são tão diretas que por um momento nem sei o que responder. E queres que eu conte a minha versão? Pergunto com cautela. Quero, diz ele simplesmente. Olho para ele por um longo tempo. O Noah sempre foi assim, prático, honesto, sem palavras desnecessárias. Ele não gosta de drama, não porque tem medo de conflitos, mas porque não vê sentido nisso. Se há um problema, é preciso resolvê-lo e não ficar a dar voltas em torno dele durante meses. Tudo bem, digo. E então ouve. Paguei pela minha mãe, pela Mallory, pelo meu pai, durante cerca de 10 anos. Não porque me obrigaram com uma arma, mas porque me parecia que era assim que devia ser. Que eu era mais forte, mais estável, mais inteligente. Que se eu não ajudasse, eles iriam à falência. E então me pediram para não ir ao casamento, porque eu era dramática. E eu percebi que para eles eu nunca fui família. Eu era um multibanco que às vezes falava demais. Noah ouve sem interromper. E quando disseste que não pagarias, eles decidiram que os tinhas traído. Conclui ele. Sim, digo eu. Exatamente. Ele acenou com a cabeça, esfregando o queixo. E a Mallory? Ela realmente acha que és culpada?
Ou está apenas a desempenhar o papel que a mãe lhe deu? Essa pergunta vai direto ao ponto, porque eu mesma não sei a resposta. Não sei, admito. Talvez ambas as opções ao mesmo tempo. Noah fica em silêncio, olhando para algum lugar na parede. Então, de repente, ele pergunta: E tu realmente achas que vamos conseguir sozinhos? Eu penso: acho que vocês devem tentar, porque se não tentarem, nunca saberão do que são capazes e sempre procurarão alguém que pague pelo vosso lugar. Ele acenou lentamente com a cabeça. É justo. Ficamos sentados em silêncio por mais algum tempo. Depois, o Noah levanta-se e pega no casaco. Obrigado, diz ele, pela honestidade. Noah, interrompo-o. É tu? Querias mesmo casar? Ele para à porta e vira-se. Queria, responde simplesmente. Só que eu não sabia com quem exatamente eu me casaria. Com a Mallory ou com a versão da Mallory que me mostraram. Ele sai e eu fecho a porta atrás dele. Sento-me no chão, de costas para a parede, e de repente percebo. O fato de ele ter vindo aqui significa que algo em seu casamento começou a dar errado. E se ele já está a fazer perguntas, significa que em breve as respostas começarão a aparecer. E elas não serão agradáveis para ninguém. Após a visita de Noah, passam-se alguns dias de silêncio absoluto. Ninguém escreve, ninguém liga. Até mesmo no chat da família. O vazio, como se todos tivessem desaparecido da face da terra ao mesmo tempo. Tento não pensar nisso, concentrar-me no trabalho, na rotina, mas a sensação de ansiedade não desaparece. Na quarta-feira à noite, o telemóvel vibra. É uma mensagem do Noah. Curta. Posso ir aí amanhã? Preciso de falar contigo. Respondo. Sim, depois das 6. Ele dá um like e não responde mais. No dia seguinte, sinto o tempo todo como se algo estivesse apertando dentro de mim. No trabalho, Hayden pergunta 2 vezes se está tudo bem, porque já confundi os números das rotas pela 3ª vez. Aceno com a cabeça, digo que simplesmente não dormi bem e tento me concentrar nos números. Noah aparece exatamente às 7. Está parado na porta, de jeans e jaqueta escura, com o rosto tenso, mas não abatido. Não tem nada nas mãos, nem mesmo o telemóvel que guardou no bolso. Olá, diz ele. Entre. Ele tira os sapatos, vai para a cozinha e senta-se à mesa sem esperar ser convidado. Posto a chaleira ao lume, pego 2 chávenas, embora não saiba se ele quer beber. O que aconteceu? Pergunto, sentando-me à sua frente. Noah fica em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Depois levanta os olhos. Fomos ao médico na segunda-feira. Um exame de rotina. A Mallory estava nervosa, dizia que tinha medo de que algo estivesse errado. O médico fez uma ecografia e disse que estava tudo bem. O prazo é de 7 a 8 semanas. Ele cala-se. Eu espero. O casamento foi há 2 meses, continua ele. 8 semanas. Tara, antes do casamento, a Mallory me disse que estava grávida. Que já estava com 3 ou 4 semanas, talvez um pouco mais, que tinha medo de não conseguir cuidar sozinha. Que a mãe não iria sobreviver se o filho fosse fora do casamento. Na época eu não verifiquei. Simplesmente acreditei. Porque por que mentir sobre algo assim, certo? Ele sorri amargamente, esfrega o rosto. E agora parece que ela engravidou depois do casamento. Ou mesmo durante. Mas com certeza não antes. Sinto um frio por dentro. Não pela surpresa. Eu já imaginava que algo estava errado. Mas ouvir isso em voz alta da boca dele é diferente. Tens a certeza dos cálculos? Pergunto cautelosamente. Sim, responde ele laconicamente. Recalculei 3 vezes. E perguntei ao médico mais uma vez se a data estava certa. Ele disse que mais ou menos alguns dias, mas não semanas. Noah levanta-se, aproxima-se da janela e olha para a rua. Não sei como chamar isso. Ela mentiu para mim para que eu me casasse. A tua mãe provavelmente também sabia. E agora estou sentado num apartamento que mal consigo pagar, com uma pessoa que me manipulou desde o início. E o pior é que não posso simplesmente ir embora, porque ela está realmente grávida agora, de mim. E o que devo fazer com isso? A voz dele não se quebra, não se eleva, apenas cansada. Muito. Tu contaste a ela? Pergunto. Ainda não. Queria falar contigo primeiro.
entender se estou a enlouquecer ou se isso é realmente tão anormal quanto me parece. Levanto-me e aproximo-me dele. Noah, isso não é normal, de todo. Ela mentiu-te para te obrigar a casar. Isso é manipulação. E não importa se a mãe dela a ajudou ou não. A escolha é dela. A responsabilidade é dela. Ele acenou com a cabeça sem se virar. Eu sabia. Só queria ouvir isso de outra pessoa. Ficamos em silêncio. Um carro passa pela janela, os faróis iluminam a sala por um instante. O que vais fazer agora? Pergunto. Vou falar com ela, hoje, na presença da tua mãe, se for preciso. Quero ouvir como eles vão explicar isso. Ele se vira. Vais comigo? Hesito. Para que eu iria lá? Porque és a única que não mente, diz ele simplesmente. E porque preciso que alguém veja que não estou inventando. Olho para ele e percebo que não posso recusar. Está bem, digo. Quando? Agora. A viagem até a casa da minha mãe decorre em silêncio. Noah conduz concentrado, apertando o volante. Sento-me ao lado, olhando pela janela, e penso que agora vai acontecer algo de que não haverá volta. Quando chegamos, vejo que a luz da sala está acesa. A minha mãe está em casa. Noah estaciona, desliga o motor, mas não sai imediatamente. Ele fica sentado, olhando para outra casa. Está pronto? Pergunto. Não, ele responde. Mas isso já não importa. Saímos. Noah toca a campainha. A minha mãe abre a porta quase imediatamente e quando nos vê, o seu rosto muda. O que aconteceu? E ela pergunta alarmada. Precisamos de conversar, diz o Noah. Onde está a Mallory? Na sala de estar. Mas o Noah passa por ela e entra. Eu sigo. A minha mãe fecha a porta e segue-nos. A Mallory está sentada no sofá com o tablet nas mãos. Quando nos vê, estremece. Noah? Tara? O que estão a fazer aqui? Noah fica no meio da sala. Oh, Mel, diga-me a verdade. Quando é que engravidou? Ela empalidece. O quê? Quando? Repete ele calmamente. O médico disse 7 a 8 semanas. O casamento foi há 2 meses. Antes do casamento, disse que estava grávida de 3 a 4 semanas. A matemática não bate. Mallory olha para ele, depois para a mãe, depois para mim. Há pânico nos seus olhos. O médico pode ter se enganado na data. Não, diz Noah. Não pode ter se enganado. A ecografia mostra com precisão. Mentiste-me para que eu casasse contigo. Certo. O silêncio prolonga-se por longos segundos. A mãe dá um passo à frente. Não faça isso. Grace, cale-se. Ele interrompe sem levantar a voz. Isso é entre mim e a Mallory. Ele olha para sua esposa. Sim ou não? Mallory aperta o tablet com tanta força que os dedos ficam brancos. Então, de repente, ela o joga no sofá e se levanta. Sim. Ela grita. Sim, eu menti. Eu não estava grávida antes do casamento. Engravidei depois. Mas o que eu deveria fazer? Você sempre adiava, dizia, talvez mais tarde, até termos dinheiro. Precisamos pensar. Eu tinha medo que nunca te casasses, que encontrasses uma razão para ir embora. A minha mãe disse que, se eu falasse sobre a criança, não conseguirias recusar. Porque és uma boa pessoa. Porque não me abandonarias. A voz dela falha, ela sufoca. E eu fiz isso. Sim, porque te queria. Porque queria uma família. Porque não queria ficar sozinha. Noah olha para ela como se a visse pela primeira vez. Tu manipulaste-me. Eu amava-te, grita Mallory. Não, diz ele baixinho. Tu usaste-me. O amor não é mentira. Ele vira-se para a mãe. E vocês sabiam? A mãe aperta os lábios, depois acena com a cabeça. Sabia. E ajudei. Porque a Mallory precisava de apoio. Ela é sensível. É difícil para ela sozinha. És uma boa pessoa, Noah. Eu sabia que não me irias desiludir. Não te desiludiria? Repete ele. Vocês decidiram por mim, tiraram a minha escolha. E chamaram a isso ajuda? Ele ri-se brevemente, com raiva. Vocês duas não percebem o quanto isso é doloroso? A mãe endireita-se e, de repente, o seu olhar volta-se para mim. O que estás aqui a fazer? Pergunta ela bruscamente. Vieste ver tudo desmoronar-se? Está satisfeita?
Eu a trouxe, diz Noah. Porque queria que alguém honesto fosse testemunha. Honesto? A mãe sorri amargamente. Ela? Ela que se recusou a ajudar a própria família, que nos abandonou quando mais precisávamos. Algo dentro de mim finalmente se quebra de vez. Mãe, digo baixinho, paguei por si durante 10 anos. Pela Mallory também. Pelo pai. Por todos. E a única coisa que ouvi de vocês quando disse chega foram acusações. Vocês nunca me amaram. Amavam o meu dinheiro. E quando o dinheiro acabou, eu deixei de existir. Se para vocês o meu amor é apenas uma quantia num cheque, então há muito que me perderam. Não apenas como filha, como pessoa. Transformaram-me num multibanco, não numa família. A minha mãe olha para mim e algo se parte nos seus olhos. Isso não é verdade. É verdade, interrompo. E tu sabes disso. Melori de repente se senta no sofá, esconde o rosto nas mãos e começa a chorar. Alto, em soluços. Mamãe corre para ela, a abraça, acaricia suas costas. Calma, querida, calma. Noah olha para as duas, depois tira as chaves do bolso. Mas preciso pensar, diz ele. Vou passar alguns dias com o meu irmão. Mel, quando estiver pronta para falar com sinceridade, escreva-me. Mas não prometo que tudo será como antes. Ele vai até a porta. Eu vou atrás dele. Tara, grita a mãe. Não vá. Você vê que ela... Eu me viro. Eu vejo o que ela fez. Vejo que você ajudou. E vejo que vocês duas ainda não entendem que fizeram algo errado. Só lamentam terem sido apanhadas. Saio sem esperar por uma resposta. Está frio lá fora, o vento agarra o meu casaco. Noah está parado ao lado do carro, olhando para algum lugar na escuridão. Obrigado, ele diz. Por quê? Por não ter mentido. Por ter vindo. Ele entra no carro, liga o motor. Eu vejo-o partir e de repente sinto o silêncio ao meu redor. Sem gritos, sem choro. Apenas o vento e o barulho distante dos carros. Vou para o meu carro, sento-me e fico sentada na escuridão. O telemóvel vibra. Mensagem da minha mãe. Você destruiu esta família. Fico a olhar para essas palavras por um longo tempo. Depois digito a resposta. Não, vocês é que a destruíram. Eu apenas parei de ajudar vocês a esconder o cadáver. Envio, desligo o som e vou para casa. Não espelho o retrovisor. Vejo a casa da minha mãe desaparecer na escuridão. E no fundo compreendo. Depois de hoje, nenhum deles poderá fingir que está tudo bem. A mentira veio à tona. E agora cada um ficou sozinho com o que fez. O mês após aquele dia se dividiu em pequenas partes, todas iguais. Levantar, tomar banho, ir para o trabalho, tabelas, cartas, mensageiros, clientes nervosos, voltar para casa, jantar algo simples, assistir a alguns episódios de alguma série em segundo plano, dormir. Tudo igual, só que um pequeno detalhe desapareceu. O telefone não era mais uma extensão do meu corpo. Eu podia colocá-lo na mesa da sala e esquecê-lo por meio-dia, sem esperar que alguém escrevesse urgente, precisamos, ou tu entendes. Sem tu tens que. Silêncio. A primeira coisa que me surpreendeu foi a rapidez com que o sistema nervoso se desacostumou a se sobressaltar a cada vibração. No início, eu me pegava esperando o golpe. Agora eles vão mudar de ideia, vão lembrar que tem uma reserva financeira confortável e tudo voltará ao normal. Mas os dias se passavam e ninguém ligava. No chat da família, às vezes apareciam mensagens isoladas. Algum parente distante parabenizava alguém pelo aniversário. Alguém relembrava uma velha memória dos anos anteriores. Mas a minha mãe e a Mallory ficavam em silêncio, como se não estivessem lá. Descobri que o Noah morava sozinho por acaso, na fila do Lava Rápido. À minha frente estava uma colega de trabalho, a Clara, que morava na mesma zona que a Mallory e o Noah. Ela comentava casualmente com o operador que aquele rapaz bonito da carrinha branca agora não estaciona mais perto daquela casa, mas na rua vizinha parece que mora com o irmão. A esposa dele está grávida, ela me disse, enquanto esperávamos a vaga na lavagem.
e ele parece ter se mudado. Mas o que eu sei são apenas boatos dos vizinhos. Eu apenas acenei com a cabeça. Algo se mexeu dentro de mim. Não era triunfo nem compaixão, mas um fato puro. Ele realmente não aguentou aquele coquetel de mentiras. Depois, as informações chegaram em pequenas doses. Uma vez por semana, Clara mencionava que tinha visto Noah no supermercado com sacolas e caixas de comida para bebés. Então, de repente, ela comentou que ele tinha corrido para o hospital com flores e um cobertor de bebê. Eu não perguntei nada. Ela falava porque gostava de falar. Eu ouvia porque não podia deixar de ouvir. O dia em que o próprio Noah ligou foi ridiculamente normal. Quinta-feira útil, fim do turno, eu tinha acabado de fechar o último relatório e estava prestes a desligar o computador quando o telefone vibrou. O nome no ecrã fez o meu coração dar um salto. Olá, disse eu. Olá! A voz dele estava rouca, mas controlada. Não vou demorar muito. Só queria que soubesses. A Mallory já está no hospital. O parto começou mais cedo. 33 semanas. Há complicações, mas os médicos dizem que a situação está controlada. Fiquei em silêncio por um segundo. Você... Por que está me contando isso? Porque se algo der errado, ele fez uma breve pausa, você tem o direito de saber que tem uma sobrinha. Ou um sobrinho. Ainda não sabemos. Não venha. Não é um pedido, apenas informação. A franqueza dele me atingiu mais forte do que qualquer discurso emocional. Tudo bem, eu disse. Obrigada por me contar. Eu te escrevo depois, ele respondeu brevemente. Quando tiver algo para escrever... À noite, eu vaguei pelo apartamento como se ele tivesse ficado 2 vezes menor. Liguei a TV, desliguei. Abri o laptop, fechei. Por fim, sentei-me no chão do corredor, encostada à parede, e fiquei a olhar para os meus pés. Não queria ir para o hospital. E, ao mesmo tempo, tudo em mim queria correr para lá imediatamente, infiltrar-me em cada corredor, meter-me em cada processo, controlar tudo, resolver tudo, ser útil. Uma voz interior severa que aprendi a ouvir recentemente disse: Senta-te, isso não é da tua responsabilidade. A mensagem do Noah chegou na manhã seguinte, quando eu estava no autocarro a caminho do trabalho. É uma menina. Peso baixo, mas respira sozinha. A Mel está viva. Os médicos dizem que é preciso observar, mas não há grande risco. Ainda não escolheram o nome. Li essas poucas linhas várias vezes, enquanto o autocarro me sacudia nos buracos. Ao ler a palavra menina, algo se apertou no meu peito e depois se soltou. Só fui ao hospital no 3º dia. Não de táxi nem com buquês e pacote. Lentamente, de autocarro, com uma pequena bolsa na qual coloquei algumas coisas básicas para o bebê, que comprei quase mecanicamente, algumas roupinhas, um par de fraldas, um gorrozinho. Não eram presentes da madrinha princesa, apenas o básico para começar. O corredor da ala cheirava a antisséptico e aos medos alheios. As pessoas estavam sentadas nos bancos, algumas dormiam, outras falavam em sussurros. Encontrei a placa com a ala certa e aproximei-me do balcão. Mallory Reed, disse a enfermeira. E sua irmã? Posso saber onde ela está? Fui conduzida até ao quarto. A porta estava entreaberta. Bati com os dedos na ombreira e entrei. Mallory estava deitada na cama, levantada em ângulo, vestindo uma camisa hospitalar. Ela não parecia bem. Pálida, com olheiras, cabelo preso num coque desarrumado, mas os olhos estavam claros. A minha mãe estava sentada numa cadeira perto da janela, segurando um copo plástico com café, que, como eu sabia, ali era diluído de tal forma que mais parecia água escura. Quando entrei, ambas viraram a cabeça. Olá, disse eu. Chegaste, constatou a minha mãe. O tom não era frio nem caloroso. Apenas um facto. E eu avisei-a, disse Noah baixinho do outro canto. Não o vi logo. Ele estava sentado na outra cadeira, meio na sombra, com os ombros caídos. Ele estava com a mesma jaqueta que usava quando fomos à casa da minha mãe. Não precisava, respondi balançando a cabeça. Mas tudo bem. Aproximei-me. Mallory olhou para mim como se eu fosse uma enfermeira que trouxera os resultados dos exames e não a pessoa com quem ela passou a infância.
Não era ódio, nem ressentimento. Era uma cautela vazia. Como estás? A perguntei. Viva, disse ela com voz rouca. Tô cansada. A criança... comecei. Está na caixa, interrompeu ela. Lá estão a mantê-la numa câmara frigorífica, mas está tudo mais ou menos. É pequena, mas tem voz. A mãe desviou o olhar para a janela. Noah olhou para a sua mão, na qual segurava a pulseira com a etiqueta. O ar na sala estava pesado. Trouxe algumas coisas, disse eu colocando a bolsa na mesinha de cabeceira. Nada de especial, apenas o que vocês teriam de comprar de qualquer maneira. Mallory olhou para a bolsa, depois para mim. Vamos conseguir, disse ela sem muita confiança. Eu acredito, respondi. Não é uma salvação, apenas um gesto. Pela primeira vez nesta conversa, a mãe falou com mais entusiasmo. Não pedimos nada, Taro. Eu sei, acenei com a cabeça. E foi por isso que decidi trazer. Quando pedem é sempre por algo mais do que coisas. Ninguém disse nada, só consegui ver a criança através do vidro. Um pequeno emaranhado numa caixa transparente, fios, um gorro minúsculo na cabeça. Num pedaço de papel ao lado estava escrito: sexo menina, peso. Um conjunto de números que não significava nada para estranhos. Olhei para ela e dei por mim a tentar sentir alguma coisa. Comovência, ternura, uma onda repentina de amor. Em vez disso veio outra coisa. Uma compreensão muito calma e madura de que aquele pequeno embrulho não deveria se tornar um novo motivo para chantagem. Que ela não me devia nada. E eu a ela também. Fiquei ali mais um pouco e voltei para a enfermaria. É preciso ir, disse eu. Você já tem companhia suficiente. Saí do hospital para a luz fria do dia. Pela primeira vez em muito tempo, não tive a sensação de ter abandonado alguém ou de não ter cumprido meu dever. Fiz exatamente o que podia, sem ultrapassar meus limites. Desta vez, o limite estava bem claro. Algumas semanas depois, a vida mudou novamente. O trabalho, que até recentemente parecia a única estrutura estável, começou a desmoronar-se. O novo chefe, trazido de cima, gostava mais de otimização do que de pessoas. Começaram a circular rumores no escritório sobre cortes e reestruturação de departamentos. Eu olhava para tudo isso sem o medo fanático de perder o emprego. 10 anos atrás, isso teria me paralisado. Agora, eu olhava para as minhas habilidades, para o currículo que estava silenciosamente a ganhar pó no e-mail e pensava, talvez seja finalmente hora de não salvar o negócio de outra pessoa, mas cuidar da minha agenda. A decisão não veio num impulso heróico. Simplesmente, um dia, abri o site de vagas de emprego não para dar uma olhadela, mas para realmente procurar. Encontrei uma empresa com uma equipa menor, mas com regras mais claras, e candidatei-me. Conversei com o gerente, que falava sobre logística como um sistema, e não como uma rapariga mágica que resolve tudo. Passei na entrevista. Aceitei o contrato, com um salário maior, horário regulamentado e funções claras. Sem a cultura de tu és forte, tu consegues fazer tudo. A demissão da Northside Delivery foi estranhamente tranquila. Hayden primeiro tentou brincar, depois sugeriu que eu ficasse pelo menos a meio tempo. Depois murmurou algo sobre tu, claro, tens direito às tuas decisões. Saí do escritório no último dia sem lágrimas, sem olhares nostálgicos para as paredes. Simplesmente fechei a porta atrás de mim. Durante esse tempo, as relações com a família também se reformularam. No chat familiar, apareceram os cumprimentos padrão pelos feriados, sem relatos fotográficos gerais sobre o dia mais feliz. A minha mãe às vezes enviava mensagens curtas. A pequena já está a levantar a cabeça. Hoje faz 3 meses. Sem fotos, sem olha o quanto estás a perder. Eu respondia secamente, mas sem grosseria. Fico feliz em saber. Que bom que está tudo bem. Mallory não escreveu nenhuma vez. O seu silêncio digital era um personagem à parte na nossa história. Certa vez, no verão, quando eu já tinha completado 34 anos, há algumas semanas, a minha mãe me convidou para um pequeno jantar em família. Sem pompa, disse ela ao telefone. Apenas uma mesa comum. Se quiser, venha. Se não quiser, não ficarei ofendida. Pensei por muito tempo.
Depois acabei por ir. A mesa estava estranha. Não havia as velhas piadas sobre a nossa tarótica que alimenta toda a gente. Não havia pedidos abertos. Não havia alusões a dinheiro. Apenas comida, conversas tristes sobre o tempo, sobre uma nova loja na zona, sobre algumas séries que a minha mãe via à noite. Mallory não veio. Noah também não. A minha mãe explicou isso resumidamente. A pequena está com febre. Eles ficaram em casa. Nesse eles já não havia nem patetismo nem esperança, apenas um fato seco. Ao voltar para casa depois daquele jantar, não senti desapontamento nem alívio. Era mais como quando você entra num quarto antigo no qual não mora há muito tempo. Tudo parece ser seu, mas ao mesmo tempo não é. Na última noite de outono, enquanto a chuva batia na janela, decidi finalmente arrumar o armário e as caixas com bugigangas que se mudavam comigo de apartamento em apartamento. Entre recibos antigos, cadernos e lembranças, encontrei uma pequena caixa de papelão com a inscrição à caneta: Fotos. Sentei-me no chão e despejei o conteúdo. Fotos antigas da minha infância, a minha mãe ainda jovem, o meu pai com um sorriso um pouco culpado, eu com dentes tortos e óculos grandes, Mallory, gordinha, sempre no centro da foto. Entre tudo isso, um fotógrafo que me fez sentir algo dentro de mim. Eu devo ter uns 16 anos. Estou na cozinha da nossa antiga casa com o cabelo preso num rabo de cavalo, com a expressão de uma criança que se esforça muito para parecer adulta. Nas mãos, um envelope branco. Lembro-me desse dia como se fosse ontem, o primeiro salário por um trabalho extra numa loja. Levei o envelope para casa e entreguei-o solenemente à minha mãe. Ela riu, chorou, disse que não aceitaria, mas acabou por aceitar e disse: depois devolvo-te. Claro que não devolveu, e eu não pedi. Parecia-me que era assim que devia ser. Eu ajudava, ela ficava grata. Éramos uma equipa. Eu olhava para essa foto e pensava em quanto ela significava. 20 segundos que deram início a anos. Naquela época, decidi que amar os familiares é quando você dá tudo o que tem, sem contar que quanto mais você dá, melhor filha, irmã e pessoa você é. Agora, sentada no chão do meu apartamento, com um novo contrato de trabalho na gaveta e um telefone que estava silencioso há várias horas, sem vibrações ameaçadoras, eu sabia: isso é mentira. O amor não tem a ver com o quanto você dá. O amor é sobre não deixarem de te considerar família quando deixas de pagar. É sobre teres valor sem números associados a ti. E sim, na minha família isso era mal. Eles não sabiam fazer isso. Talvez nunca aprendam. Mas pela primeira vez na vida, isso não significava que havia algo de errado comigo. Coloquei a foto de volta na caixa e fechei-a. Não para esquecer, para deixar o passado onde ele pertence, atrás de mim e não no meu pescoço. Coloquei a caixa na prateleira mais alta do armário, apaguei a luz do quarto e fui para a cozinha. A chaleira começou a apitar, enchendo o silêncio com um som uniforme. Apoiei a anca na mesa, inspirei o cheiro da água a ferver e, de repente, senti muito claramente. Já não precisava de salvar ninguém para me sentir completa. A minha vida era finalmente minha, com as minhas decisões, os meus limites, os meus erros e as minhas pequenas vitórias. Sem drama, sem garantias, mas pela primeira vez com honestidade.